irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta terça-feira, dia 30 de março, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, seguindo os passos de Jesus nesta Semana Santa. E hoje nós vamos contemplar os discípulos de Jesus enfrentando a grande crise da cruz. Diante da cruz, a fraqueza humana parece que fala mais alto e os discípulos ficam desorientados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, João 13, 21 a 33, 36, 38. Depois de dizer isto, Jesus perturbou-se no espírito e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me trairá. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem estava falando. Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. O discípulo então, inclinando-se ao peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou o pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tendes a fazer? Faça-o depressa. Nenhum dos presentes entendeu o que Jesus dissera. Mas como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava dizendo: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Então, depois de receber o pedaço de pão, Judas logo saiu. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, não podes seguir-me agora, mais tarde me seguirás. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade eu vos digo, não cantará o galo antes que me tenhas negado 3 vezes. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus não esconde de seus discípulos a sua angústia, sua tristeza, sua dor. Dor da cruz, dor da traição. Porque quando um estranho, quando um inimigo fala mal de nós, trai a nossa confiança, isso já machuca. Mas quando é um amigo
que nos trai, isso dói mais. E Jesus sabia que eras um amigo, um discípulo, um próximo dele que o trairia. E isso para Jesus foi angustiante. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho nesse texto sobre a fragilidade humana. Fragilidade humana que aparece muito forte nos discípulos de Jesus. De início, nós temos o discípulo amado reclinado ao seio de Jesus. Nós temos Pedro dizendo: não, eu vou até a morte com o Senhor. Mas não é verdade. Diante da cruz de Jesus, um amigo vai traí-lo, outros vão negá-lo, outros abandoná-lo. De maneira que Jesus vai ficar sozinho na cruz. Mas ao mesmo tempo que Jesus fala para os seus discípulos dessa dor, dessa angústia, dessa traição, Jesus diz: olha, o Filho do Homem vai ser glorificado, porque a cruz será a expressão maior do amor, da fidelidade de Jesus. Mas o texto continua dizendo: era noite. É uma frase totalmente estranha aos nossos ouvidos. Era noite. Noite da tristeza, noite da angústia, noite da falta, talvez, da luz da esperança. Mas ao mesmo tempo, esta noite será iluminada com a luz da ressurreição, com a vida que renasce. Deus não vai deixar o seu Filho entregue à morte. Queridos irmãos, queridas irmãs, talvez diante de situações diversas, nós não podemos fazer muita coisa pelo outro. Mas tem um pensamento bonito que diz: não deixes ninguém morrer sozinho. Essa capacidade de fazer companhia com o outro na hora da sua partida, da sua morte, é um gesto magnífico. Porque é muito fácil fazer companhia a alguém na festa, nos banquetes, nos momentos de alegria. Mas como é difícil fazer companhia com o outro na hora da partida e da morte. Mas foi justamente essa vigilância que Jesus parece que cobra dos seus discípulos. Vigiem comigo. Não peço a vocês que me tirem da cruz, mas que sejam fiéis comigo na vigilância, na obediência, na fidelidade do amor que se revela na cruz. Então que nós possamos hoje também, com Jesus, pedir a Ele essa graça de permanecermos com Ele na cruz, de não trair o seu amor, a sua amizade, por nada, nem por medo, nem por vaidade, nem por ganância. E nessa fidelidade de estar presente com Jesus na cruz, possamos também ser solidários, próximos, companheiros e companheiras de tantos irmãos e irmãs, que a única coisa que resta a eles e talvez a nós
é a nossa companhia na hora de suas mortes. Não deixemos que ninguém morra só. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.